Paz de Deus, meus caríssimos irmãos, shalom a todos. Que todos gostaria de saber que todos estão bem, né? E na paz do nosso eterno Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto que eu quero passar aqui, irmãos, é um pequeno estudo de uma visão pós-tribulacionista dos acontecimentos finais. Eu vou falar sobre as 70 semanas do Messias, uma visão assim aprofundada, desculpe, gaguejei aqui, sobre o pós-tribulacionismo, deixando claro que o assunto é pós-tribulacionismo, ok? Você pode ter outra opinião, porém isso não é heresia, desde o momento que você esteja firme em Jesus Cristo, que não pode a pessoa não estar firme em Jesus Cristo. Mas eu vou colocar a posição que eu creio que seja mais lógica dentro da minha visão, daquilo que eu tenho de visão, de acordo às escrituras sagradas. Você observe. Bom, para mim falar isso, eu vou ter que ler um texto. Está aqui no livro do profeta Daniel, o versículo. Está no profeta Daniel, no capítulo 9, no versículo 24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para acabar com a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e para fazer justiça eterna, para selar a visão e as profecias e para ungir o santo dos santos. Você pode pegar a sua Bíblia e ler em Daniel 9, versículo 24. Essas palavras, irmãos, elas são poderosas e elas nos mostram que Deus tem um plano perfeito e cronológico na nossa vida, certo, irmão? Nós temos que observar isso com bastante atenção. Muita gente, as pessoas não leem e não observam. Nós temos que olhar o texto e prestar atenção, irmãos. Aqui, o Senhor fala de um plano perfeito e cronológico para o seu povo e para Jerusalém, certo? E para nós também, por que não? Vamos dizer, as 70 semanas mencionadas aqui, irmãos, elas não são semanas literais. Você tem que entender primeiro isso. Não são semanas como nós contamos, semanas de 7 dias. Não, são semanas proféticas. Certo, irmãos? Semanas de anos. Ou seja, quando eu falo um período de uma semana, seriam 7 anos. Os irmãos estão entendendo? Muitos podem não entender isso. Então, são 7 anos, conforme está escrito aqui, né? E é claro, irmãos, que esses períodos, dentro desses períodos de 7 anos, o propósito é um só, e é claro, certo, irmãos? Acabar com o pecado, trazer a justiça e ungir o Santo dos Santos. Então vamos lá por etapas. Observamos aqui, irmãos, as primeiras 69 semanas, fala de 70, eu vou falar das primeiras 69 semanas. Se nós fôssemos multiplicar, nós íamos encontrar 483 anos, ok? 483 anos. Já se cumpriram de forma precisa isso daqui na história. Não tem como negar, ninguém nega isso. Até os próprios judeus ortodoxos, que eu já estive em Israel, tem muitos que nem consideram Daniel como um profeta, porque isso aqui foi muito claro, né, irmãos? Então, cumpriu literalmente na chegada do Messias, enfim. E muitos não creem, né, que Jesus Cristo já veio. Dentre eles, né, estão esperando o Messias. Mas aqui demonstrou claramente que a profecia se cumpriu literalmente conforme Daniel havia falado, certo, irmãos? De uma forma precisa, porque isso começou com o decreto para restaurar Jerusalém. Foi feito um decreto, né, para que fosse restaurada Jerusalém, porque ela havia sido destruída. Inclusive, quando Daniel teve essa visão, aproximadamente 500 e poucos anos antes de Cristo, não sei precisamente a data, porém, ele estava no exílio da Babilônia, que possivelmente já estava, o exílio estava, o governo que
dominava já naquele exílio seria o governo persa, já não era mais o governo caldeu. Babilônia já estava na mão dos persas, que seriam o Irã hoje, vamos dizer assim, ok? Só para os irmãos entenderem. É algo interessante, né? O mesmo Irã que esses dias atrás andou combatendo Israel, que é a antiga Pérsia, não é? Porque naquele tempo chamava de Pérsia, porque os Irãs são persas, né? Eles falam a língua persa também. Interessante que vocês observam que se nós formos olhar, o mesmo persa que hoje é contra Israel, do passado ajudou Israel a sair do cativeiro. Como Deus trabalha nos corações, né, irmãos? Então vejamos, irmãos, olhando aqui no texto, nós vemos que quando o Senhor determinou esse decreto para restaurar Jerusalém, e culminou também na chegada de Jesus Cristo, né? Logo em seguida, o Messias. E isso, para que se ficasse faltando uma semana, é claro que está escrito aqui, eu vou ler a palavra que diz o versículo, que ele foi cortado pelo povo, cortado pelos pecados do povo, cumprindo a promessa. Não precisa ler o versículo, mas só para os irmãos entenderem. Ele foi dado a sua vida e resgate de nós. Então, na 69ª semana, ele cumpriu a promessa, dando a si próprio para resgatar a nossa alma, ok? E para dar para nós uma possibilidade de termos a salvação, porque sem a morte e a ressurreição de Cristo, o homem não teria salvação. De forma alguma, não existe outra maneira de se alcançar a salvação se não for através de Yeshua, de Jesus, ok, irmãos? Se você está ouvindo esse vídeo, preste atenção, para você ser salvo, você tem que crer em Jesus Cristo de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ele sim tem poder de salvar a quem ele quiser salvar, certo, irmãos? Tudo bem, então houve fidelidade naquilo que Deus falou. Sempre o que Deus fala tem fidelidade, então não duvide do que você está ouvindo ou daquilo que está escrito. Eu aconselho que você se aprofunde no conhecimento bíblico, ok, irmãos? Agora, ao chegarmos à 70 semana, para os irmãos entender, né, que ainda está por vir, claro, eu digo a chegarmos para que vocês entendam que ela ainda está por vir, porque essa 70 semana é a última semana que vai representar o período da tribulação final. Para mim, que sou pós-tribulacionista, é assim. E é claro que o pré-tribulacionista não acredita que nós iremos passar pela tribulação. Mas eu observo que a igreja vai passar pela tribulação. Aí eles vão usar uma parte que fala que a tribulação o Senhor vai vir, mas é uma hora iminente. Enfim, isso aí existem muitas discussões entre grupos teológicos, professores, mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque não há necessidade, a não ser que alguém queira me perguntar particularmente, ok? Há uma coisa certa, que dentro da minha visão, eu acredito que esses 7 anos será os 7 anos da tribulação, conforme eu entendo assim, conforme está escrito. Quando o anticristo, então, se manifesta de uma forma bem clara, ele demonstra que ele é. Isso não quer dizer que hoje, na atualidade, não haja uma demonstração ou não haja alguém já no palco, nesse palco, né, desse mundo, vamos dizer assim, não vamos dizer, vamos falar um outro tipo de palavra, esse xadrez, né, esse jogo que nós estamos vendo nesse mundo, nesse tabuleiro, que já não esteja o anticristo. Não vou afirmar, mas há evidências, segundo o que estamos vendo, que sim. Porém, não cabe a mim a dizer assim, com certeza seria um erro, porque se depois não acontece, vocês vão me chamar de falso profeta. Mas eu, na minha visão, cada um tem a sua visão, eu acredito que ele já está atuando. Você pode dizer, mas sempre houve anticristos. É verdade. Assim como também a profecia de 24 de Mateus teve um cumprimento não total, mas parcial no ano 70. Mas isso fica para outro assunto, ok? Mas não podemos interpretar que a profecia ela só tem um cumprimento.
a profecia, isso é prova que ela tem diversos cumprimentos durante o ciclo da história do homem. Então temos que ter cuidado para não interpretarmos as coisas de uma forma humana. Vamos olhar com os olhos espirituais, entendeu, irmãos? Então, quando o Senhor Jesus Cristo vem, depois da tribulação, quando está terminando a tribulação, nós seremos arrebatados na visão pós-tribulacionista, vamos dizer assim. Eu acredito no arrebatamento, vou encontrar com o Senhor nos ares, mas não quer dizer que vai ser antes. Eu não divido a vinda de Cristo em duas etapas, deixando bem claro. Ele foi e ele volta, sem divisão de etapas. Já o pré-tribulacionismo divide em etapas. Para mim, seria muito bom que fosse pré-tribulacionista, irmão. Mas eu estou falando dentro de uma ótica mais objetiva. Cada um tem o seu. Você vai achar argumentos para desmontar a minha tese. Porém, vejamos bem, eu não estou aqui preocupado com argumentos, eu estou aqui preocupado com aquilo que eu sinto no meu coração. E porque Jesus nos alertou sobre isso, para que nós observássemos também. Você pode me perguntar, mas irmão, mas quando que vai ser a grande tribulação? Aí eu posso te dizer que nós podemos sim, não saber o dia nem a hora, mas podemos sim ver que os acontecimentos já estão sendo manifestos. Porque haveriam dores de parto. Se nós leia lá Mateus 24, versículo 8, Marcos 13, versículo 8, Lucas 21, versículo 11. Você vai ver que fala das dores de parto. Né? E essa é como uma mulher gestante. Quando ela está perto para dar a luz da criança, ela, né, quando ela está gestante, ela vai devagarzinho, vai mudando o seu corpo, vai mudando a forma dela poder aquilo que ela sente, e no seu organismo vai tendo algumas mudanças. E quando está perto, ela começa a sentir contrações. E quando está para nascer, aí a contração é bem forte. Eu, dentro do meu ponto de vista, vejo que o mundo está em contrações. Vemos quantas calamidades, quantas coisas. Isso, para mim, são sinais das dores de parto. Identificam para mim que alguma coisa vai acontecer. Agora você não é obrigado a crer no que eu creio, entendeu? Isso aqui é muito íntimo que nós temos que ter com Deus. Eu acredito que o importante é nós estar firmes no Senhor. Se nós formos olhar o que está acontecendo hoje, podemos dizer que o mundo está gemendo. Terremotos, rumores de guerras, incêndios aqui em Portugal mesmo e outras coisas mais. Avanço tecnológico, avanço científico, biociência, biotecnologia e tantas outras coisas que até poderão ser usadas pelo anticristo. Ok, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado. Então eu, particularmente, creio que nós estamos nas dores de parto. Então, dentro dessa escatologia pós-tribulacionista, essa perspectiva é clara, irmãos. As 69 semanas cumpridas confirmam a fidelidade de Deus, certo? Faltando uma semana para completar a 70ª semana, certo? De uma forma literal e intensa. Então eu creio assim, que é inevitável que vai acontecer e vai cumprir a palavra de Deus. Então o que nós temos que fazer? Orar, estar atentos, cuidado com a apostasia, não é? Muitas denominações falam que o povo está apostatando da fé, quer dizer, deixando Cristo. Ao contrário, denominações estão deixando Cristo, deixando de pregar o Evangelho e pregando prosperidades. Isto tem que despertar em você uma atenção. Uma denominação cristã que não fala quase em Jesus Cristo, mas só fala que vai virar cativeiro e mudar, abrir porta, que evangelho é esse? O momento que vivemos é um momento crucial, que o evangelho tem que ser propagado no tempo e fora do tempo, ainda que pareça algo repetitivo, mas quando você vê alguém em perigo de perder a sua vida, você faz de tudo para aquela pessoa não perdê-la, entendeu, irmãos? Então, eu acredito sim que logo, logo nós estaremos entrando na grande tribulação. E eu aconselho aos caríssimos irmãos em Cristo Jesus que se apliquem no Evangelho, examinem onde vocês estão indo,
se vocês estão indo em alguma denominação, examine para ver se realmente está sendo de acordo ou está só pregando prosperidade e usam o nome de Jesus Cristo apenas como um rótulo para atrair o povo, certo? Examine tudo isso, porque os tempos são difíceis. Eu creio que todos entenderam. E para você que não creu em Jesus Cristo ainda, entre no teu quarto, dobre o teu joelho, fale com Deus, diga para Deus: Senhor, eu quero entender o teu evangelho, eu quero entender o evangelho do teu santo filho Jesus Cristo, as boas novas de salvação. Me ilumina. E ele vai te iluminar e vai te indicar o que você tem que fazer. Se quiser falar conosco, ficará aqui no nosso vídeo, ali onde fala, onde tem ali a descrição, eu vou deixar o meu e-mail, que também é o meu Pix, que às vezes alguém sente de cooperar alguma coisa, e vou deixar o meu telefone celular aqui de Portugal. Quando eu estiver no Brasil, eu terei o telefone do Brasil. Eu aconselho você que não tem o meu e-mail, que está no meu canal, pegue o meu e-mail para que quando estivermos no Brasil, nós possamos ter contato com você também. Paz, Deus, shalom, Deus abençoe a todos. Espero que todos entenderam. Amém e amém.